Ai, Thiagão, que isso, Thiagão, tu é muito Lloyd Augusto. Ah, família, eu não vou rir disso aqui sozinho não, cara. Nem tava planejado eu começar o vídeo assim. Tô aqui passando pra começar a gravar o vídeo, tô vendo aqui uma página do Vasco. Viva Vascão. Olha. Os caras brigam com tudo também. Olha só que o cara botou, que a página botou. Aí fez a montagem ali, Globo Esporte, tá aí, ó. Jogadores do Vasco visitaram um orfanato na última sexta-feira. É de cortar o coração ver aqueles rostos sem esperança, disse Lucas, de 6 anos. Cara, na moral, mano, esses caras são demais, cara. Que eles brigam com tudo, velho. Meu Deus do céu, cara. Ai, família vascaína. Será que um dia... Ai, mas tem muita coisa pra gente falar nessa quinta-feira. Vamos destacar aqui algumas respostas do nosso novo treinador, Fernando Diniz. Ah, Diniz do céu. Gostei da coletiva. Ganha aí uns 2, 3 jogos, porque eu quero voltar a ficar iludido, família vascaína. Quero trazer aqui também o Thiago Leifert. Hoje, na live dele, ele estava comentando, um ano de Pedrinho. E eu, sinceramente, eu achei... eu posso dizer, não é uma aula, mas uma lição de moral, será? Para alguns jornalistas vascaínos. Porque ele questiona, né? Sai Pedrinho, vaza, incompetente, é isso, é aquilo. Ele larga. Bom, é a 777, né? Interessante pra gente debater aqui também, família vascaína. Vou reagir junto com vocês e, claro, trocar uma ideia aqui sobre algumas informações. Souza, Capasso, Vasco que contratou uma empresa para ajudar aí, né, a buscar esse investidor também para comprar a SAF do Vasco. Como eu disse, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, só para comentar aqui com vocês, né, logo no início do vídeo, as respostas do Diniz sobre o Coutinho, reforços e também aquela declaração do Pedrinho, sobre, né, o elenco do Vasco. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre Souza e Capasso. Tá na tela. Informação de agora há pouco do Vene Casagrande. Souza está próximo de deixar o Vasco da Gama. As partes se acertaram para uma rescisão amigável e vão assinar em breve. Essa aqui do Matheus Gilbert. Além de Souza, o zagueiro Manuel Capasso é outro jogador que deve rescindir seu contrato com o Vasco nos próximos dias. Mas parece que resolveu rápido e a galera já está confirmando, família. Tá aqui, ó. Souza não é mais jogador do Vasco, segundo o Vene Casagrande, e o Manuel Capasso no mesmo caminho. O Souza não, né? O Souza a galera já não estava mais comentando. Até teve um amigo, acho que o Felipe, mandou um abraço para ele, até falou, e aí, Thiagão, será que, né, o Diniz vai pensar em utilizar o Souza porque tem um bom passe? O Esforza, ele comentou também. E aí eu até falei, cara, o Esforza eu acredito que sim, que ele já falou que gosta e tal. O Souza eu não sei pela condição física, né? O Vasco já é um time muito lento. E aí, assim, o Souza naquele podcast, né, lá do Dieguinho, falando dos volantes do Vasco, que ele poderia contribuir, que é isso, que é aquilo, que seriam dos 3 melhores volantes do Brasil. Olha, eu não sei, né, se o Souza vai seguir a carreira dele, vai continuar aqui no futebol brasileiro, mas não, né, Souza? Não, mas né, vendeu seu peixe, mas não conseguiu, né, comprovar dentro de campo, claro, nas poucas oportunidades que ele teve. Em relação aqui ao Manuel Capasso, vocês sabem a minha opinião. A galera que tá chegando aqui agora, tá conhecendo o Thiagão pela primeira vez, sempre falei aqui que o Capasso ele é horroroso, tá? Horroroso e pode jogar em qualquer outro clube aí, jogar pra caramba, e se ele vai continuar sendo fraco. Ele é fraco, Manuel Capasso é um zagueiro fraco. O Felipe foi totalmente errado naquela declaração, mas é isso. Pô, se fosse um jogador bom, ele não teria saído do Vasco, pô. Ele saiu do Vasco ainda na gestão da 777, gente. Ah, mas ele foi lá pro Olímpia, foi campeão, né, paraguaio. É Olímpia mesmo? É Olímpia, tô confundindo com o Libertad. Foi lá pro Olímpia, campeão paraguaio, isso e aquilo, e aí não. Aí a galera começou a usar o argumento que ele foi o melhor zagueiro do campeonato paraguaio. Faça-me um favor. Teve gente que usou o seguinte argumento aqui comigo. O campeonato paraguaio surgiu Gustavo Gomes, que não joga lá há 300 anos. O Arce, lembra do Arce que passou pelo Palmeiras? Citaram isso aqui comigo, cara. O Arce. Não, gente, não dá. O Capasso, no dia que o Capasso ser a solução da nossa defesa, esquece. Melhor fechar as portas. Entendeu? Então, acho que é o caminho certo, né? E aí sim, pode ter que
um erro em relação a isso, mas também a gente tem que responsabilizar o jogador, porque é um ativo do clube. O Vasco não conseguiu, né, alguma coisa em troca, vender, emprestar, honrar com os compromissos lá, o cara, né, o clube pagar o salário dele, os salários, mas eu acho que é o caminho, porque o Capasso, na minha visão, vocês, né, podem discordar, vontade, fraco, muito fraco de bola. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de reagir com vocês, né, o Thiago Leifert, que hoje comentou um pouco sobre a gestão do Pedrinho, né. Ontem também eu peguei um corte porque ele fala também da situação com o Edmundo, que o Edmundo tá criticando. Inclusive ele fez uma crítica ao Pedrinho que eu não destaquei no vídeo de mais cedo, né? Em relação ao Marcelo Santana. Eu acho que é interessante pra gente acompanhar aqui e debater um pouco. Você, torcedor do Vasco, que nesse momento tá criticando demais, né, a gestão. E aí, fica à vontade. Não tô falando que não é pra criticar não, né? Já falei isso aqui algumas vezes que eu não tenho a pretensão nenhuma de ensinar alguém a torcer. Cada um sente de um jeito, cada um quer manifestar de um jeito, quer xingar de um jeito, quer falar de um jeito, quer botar a culpa em alguém de um jeito, e tá tudo certo, irmão. Agora, por favor, não utilize esse argumento, que quando um jornalista começa a gritar, xingar, manda embora, incompetente, demora pra contratar treinador, é isso que tá também no direito deles, tá? Mas não fala que ele te representa, não. Pelo amor de Deus, porque vamos acompanhar aqui o Thiago Leifert. Olha só. Pedrinho, por ser um cara muito apaixonado pelo Vasco, ter colocado os próprios bens dele, como a gente sempre insiste aqui na live, para salvar o Vasco, como todo dirigente apaixonado, ele tem que equilibrar a razão e a emoção, certo? E às vezes ele vai errar e às vezes ele vai acertar. Mas de todas as opções que vocês têm, o Pedrinho é a melhor possível, porque o Pedrinho quer o bem do Vasco. Ele vai errar no caminho? Vai errar no caminho. Mas ele quer o bem do Vasco. Vocês podem ter certeza que ele é um cara honesto que quer o bem do Vasco. Então vocês podem discordar e criticar, mas não é assim, corta a cabeça de não sei quem. Não. Cara, ele tá tentando. E ele vai errar, ele vai renovar, ele vai contratar um cara errado. É do jogo isso aí. Nem todo mundo crava as contratações. Olha, o Palmeiras às vezes erra, o Flamengo às vezes erra, o São Paulo erra, o Corinthians, é normal, as coisas acontecem. Mas não dá pra ser tão, não, manda todo mundo embora, impeachment no Pedrinho, você oposição ao Pedrinho, o Pedrinho tem que morrer. Isso seria mais do mesmo, né? Mais do Vasco das últimas que os décadas. caras querem, exatamente, tudo que os caras querem no Vasco é esse caos. Vocês sabem quem são os caras que eu tô falando? Vocês sabem quem eles são? Até o Edmundo tá contra o Pedrinho agora. O Edmundo também é um cara muito passional, certo? O Edmundo também tá na paixão, é do jogo também, eles vão brigar, daqui a pouco eles vão fazer as fases e vida que segue. Não, hein? Mas o caminho do Vasco tem que ser esse, é de recuperação judicial, vai ser difícil, é um remédio amargo, o negócio é pior antes de melhorar, mas é que na bola dá pra ser um pouco melhor do que a gente tá vendo, isso vai acontecer com o Diniz. Mas no entorno, é isso aí. É lutar, vai chegar nos clássicos contra quem tá estruturado, contra Botafogo, contra Flamengo, e vai sofrer por um tempo. É do jogo, não tem o que fazer. E não é mandando embora. Não, vamos mandar embora o Felipe então, e aí você vai melhorar. Você vai mandar embora o Felipe e automaticamente a dívida vai sumir, vocês vão contratar jogador melhor e o time vai continuar. Não é isso, cara. Não é isso. A gente tá com uma visão, aquela visão simplista de derrubar as pessoas. Troca o treinador, é a de pirona do futebol brasileiro. Eu já falei, troca o treinador. O Vasco tem que romper esse ciclo, né? Lógico. Então, pô, vai demorar, vai demorar, mas eu acho que tá no caminho certo e recuperação judicial, arrumar a casinha, demora, dói, mas é isso aí. E vai ficar tudo bem. Fica a mensagem de otimismo. Só uma passadinha rápida no Vasco. O Vasco, um jogo horroroso na terça-feira à noite, assim, muito difícil de assistir. Para quem não era vascaíno, mesmo assim deu boa audiência. Aliás, obrigado para quem estava com a gente no SBT. Mas um jogo duro de acompanhar. Não acontecia nada, falta de vontade, de urgência, de tentar alguma coisa. Jogadores muito tensos, muito nervosos e muito relaxados. Parecia também tomar o gol. Dava, tudo bem, a gente resolve na próxima, né? Hoje, um ano de gestão Pedrinho. Um ano do Pedrinho à frente do time. Cara, todo gestor, ele acerta e ele erra. Todo gestor, ainda mais um cara que é muito apaixonado pelo clube, como eu conversei com vocês. Ele toma decisões que são baseadas na razão e na emoção. E ele tenta equilibrar essas duas coisas. E o Vasco tem muita pressão. O Vasco é um time muito grande. Mas eu acho as críticas ao Pedrinho um pouco fora do tom. Tá? Acho que ele errou algumas coisas, claro que sim, como todo mundo, todos os gestores. Mas eu acho que tá um pouco acima do tom, assim. Como se ele tivesse... Eu vejo, às vezes, alguns torcedores falando na internet... Eu falo isso o tempo inteiro como se o Pedrinho estivesse destruindo o clube. Todo. Chat, eu conto ou você conta? Quem conta pra eles? Todo. O Pedrinho... Thiago, fala o tempo todo. Vocês estavam congelados? Vocês estavam numa lua de... Onde vocês estavam, meu? O Pedrinho que tá destruindo o clube? O Pedrinho veio para tentar tirar o clube da situação horrorosa que estava. Depois da 777, que nós também achávamos estranho aquela negociação lá.
O Vasco, isso, o Léo tá falando, o Vasco estava bem há 10 anos, foi o Pedrinho que destruiu. Sim, eu acho que falta um pouco de noção do que está acontecendo, de quem o Vasco é hoje e do que está acontecendo. Não, fora a direção, fora Pedrinho, fora não sei quem, fora e vem quem, querido? Tá, fora, beleza. E esses botam quem no lugar? O Pedrinho fez 15 ou 14 contratações, sei lá, mas por aí. 14, 15 contratações, certo? A maioria não deu certo, infelizmente. Mas se você pegar a maioria também, foi tudo custo zero. Então, obviamente, a chance de dar errado é maior, porque o clube não tem dinheiro. E das contratações que ele se arriscou a fazer, o Lloyd não teve uma sequência, acho que o Diniz talvez tenha. No dia que estava jogando bem lá contra o Palmeiras, foi, né, se machucou. Não. Felipe Coutinho veio. Cara, Felipe Coutinho, qualquer um de nós faria essa mesma... tomaria essa mesma decisão. O Nuno funciona? Não, Nuno é bom. Talvez. Mas sim, boa parte das... O Garré lá, ele tem 24 anos, agora não tem jogado, agora ele vai começar a jogar. Ele precisa jogar mais, precisam dar uma chance, ele tem 24 anos. Eu também arriscaria botar uma grana nele, porque você acha que você somar Garré, Lloyd e... Quem mais ele gastou? Garré, Lloyd... aquele Jean... Jean Davi foi um grande erro. Como ele chama? Jean Davi, não. Davi. Aquilo foi um erro grave, que não tem defesa. Mas se você somar Lloyd e Garré assim, dá pra entender, pô. É um risco, né? Agora, dizer que ele tá destruindo o Vasco, que ele tem que sair... Pô, cara... Difícil. Eu sou pró-Pedrinho ainda. E acho que o Vasco vai precisar dele e vai demorar para ficar bom. Precisa competir mais, tem um time competitivo, mas o remédio é amargo, vai demorar bastante tempo, porque não é que o Pedrinho está destruindo o clube, eu acho que precisa ter uma noção geral do problema, grave. E vi também que qualquer notícia que sai do tipo, vem um investidor e o Pedrinho não quis ouvir o investidor. Gente... Foi assim com a 777. Investidor, qualquer um. Vocês podem chegar aqui no chat agora e falar, eu sou o investidor. E eu quero comprar o Vasco. Legal, tá bom. Quais garantias você tem? Não é uma coisa assim, eu vou chegar lá e vou comprar do nada. Quais garantias você tem? Tem diligência para fazer, tem advogado para olhar, tem um monte de documento e NDA lá, o acordo de confidencialidade que você tem que assinar. Não é um negócio assim, olha, nossa, apareceu um investidor aqui. Legal, deixa eu ligar para um amigo meu, que é amigo meu, que não sei o quê, vamos marcar uma reunião lá. Calma, meu, não é assim que as coisas funcionam. Aí o Pedrinho, que é um gestor profissional e defende os interesses do clube, ele fala, não, vamos fazer direito então. Manda um ofício, não sei o quê. Aí fala, tá vendo? Não quer vender o Vasco. Pô, cai na real, velho. Cai na real. Vocês acham mesmo que tem dinheiro sobrando no mundo? Que é só um investidor ligar e vai comprar o Vasco, do jeito que o Vasco tá? Não é assim, gente. Rodrigo Almeida tá perguntando se a Liefert Ventures não tem interesse na SAF do Vasco. Honestamente, se eu tivesse a Liefert Ventures, não. Ainda não. Não dá. O Vasco acabou de entrar em recuperação judicial. Muito complicado. Também não compraria o meu time, o São Paulo. Também não compraria o Corinthians, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Não dá ainda. Tem muito conselho deliberativo, tem muito tricolores motorcycle no meio lá. Tem muito mais senhora falando assim, Júlio, preparei um banquete pra você. Vocês lembram do vídeo? Não dá, isso ainda, calma, não dá não. O Diego tá falando, se tivesse um supermercado e, né, não sei quantos bilhões, talvez você queira brincar disso aí. Mas investidor, as coisas são complicadas, pô. Lembrem-se que, quando o Cruzeiro estava no processo, a 777 se aproximou do Cruzeiro, e o Cruzeiro, através da XP, que estava fazendo due diligence do Cruzeiro, gongou a 777, mas os gestores do Vasco da época, eles eram bem melhores, né? Uau, volta! Eles acharam que a 777 era maravilhosa, e assinaram. Então, alguma coisa eles viram de fantástico, que a XP, por exemplo, não viu. Volta, fora Pedrinho, o Pedrinho tá destruindo o clube. Sei lá. Eu tomaria mais cuidado. Eu já vou me adiantar, porque eu tenho certeza que vai ter esse tipo de comentário. Mas ele torce para o São Paulo. Mas ele é amiguinho do Pedrinho. Ele questionou ali. E aí, teve jornalistas vascaínos, um com roupa de shake na televisão, um esculachando membro, o cara dá uma moral ali pro canal, esculachando no ao vivo, batendo na mesa, utilizando da credibilidade que ele construiu ao longo da carreira para falar que ele tinha certeza absoluta que a 777 acertando com o Vasco era para montar uma seleção, sabe? Mas agora não, agora é frouxo, diretoria mole e não sei o que, é isso, é aquilo. Aí você pode usar esse argumento que é amigo do Pedrinho, que é São Paulino, mas será que não tem alguns que
estão por aí, mas metendo o pau. Claro que nesse momento o resultado não dá pra negar. Mas também não estão puto com algumas coisas, não. Tá deixando aqui, tá liberando ali, sei lá, não tá falando com alguém ali. Mordomias que tinham ali na época do Salgado, né, 777. Mas aí a gestão entendeu que essa galera, olha, contribuiu demais para prejudicar o Vasco em relação a tudo isso que a gente, né, viu aí com o Salgado e 777. Então assim, família vascaína, é o que eu falo, não tenho, repito, não estou aqui para ensinar ninguém a torcer e a se posicionar. Porque a paciência do vascaíno tá aqui, né? Já passou do limite, acabou. Tanto que eu falo isso aqui, o vascaíno hoje ele discute mais com outro vascaíno do que com qualquer outro rival. Essa é a realidade. Só que eu não consigo, cara. Eu não consigo quando a galera compra o discurso desses caras. Estão me representando, é isso aí, estão xingando, estão berrando. Pô, contribuíram pra caramba pra merda do Vasco, cara. Hoje a SAF do Vasco é a pior graças a eles, pô. Graças a eles. Então o momento é terrível, o momento é difícil, mas, né, pega lá o discurso. Um tempo atrás, não dá pra resolver 20 anos de merda em um ano, quando a 77 estava no comando. Agora não, o discurso mudou. O discurso é outro. O Pedrinho tem que ser criticado, tem que ser cobrado, claro que sim. Claro que sim, isso é time grande, mas é o que ele falou, e eu falo isso aqui o tempo inteiro, né? Parece que estão colocando que a gente está aí, a gente estava caminhando bem, né? São 15, 20 anos do Vasco conquistando tudo, um clube totalmente organizado, e esse ano, nesse momento, Pedrinho acabou com tudo. Não é o caso, pô. Não é o caso. Eu fico sempre com esse ponto ali que o Thiago Leifert colocou, tá? Honestidade. Honestidade, pô. Sabe? E se Deus quiser, o Vasco vai caminhar ainda esse ano, vai ter resultados ali, né, mais interessantes dentro de campo, ter mais tranquilidade e, claro, financeiramente, né, como foi dito pelo próprio Edmundo, o Vasco tá caminhando, tá caminhando. E aí, família, só pra encerrar e a gente focar na coletiva do Diniz, já aqui, né, eu tava vendo essa página aqui, o Nilson Colina, que destacou também da live de ontem do Edmundo, e disse o seguinte, ó, quando eles contrataram o Marcelo Santana, eu era contra. Contra porque ele trabalhava num clube que o empresário fazia muito negócio com o Vasco. E aí eu ouvi do presidente, temos que ter um bucha para mandar embora quando as coisas derem errado. E foi isso que aconteceu, mandaram o bucha embora. Eu falei isso aqui com vocês, cara, muito triste, tá? Muito triste essa situação aí com o Edmundo, com o Pedrinho. Eu acho que os dois têm, né, culpa nesse sentido, porque, de repente, o Pedrinho não foi claro com o Edmundo, não sei se é uma relação de canal, do Edmundo pontuar algumas críticas em relação a jogadores, e isso foi causando um afastamento. Então, o Pedrinho deveria ter falado isso com o Edmundo, não por Edmundo parar, mas por Edmundo entender, né, tudo isso. Mas isso aqui é muito ruim, cara, muito ruim, porque realmente expõe ali a gestão, expõe o Pedrinho, e é o que eu falei, cara, o Vasco não precisa desse ambiente político mais. A galera fica falando do associativo, mas é exatamente isso, esse tipo de coisa. E tem muito torcedor que reclama do associativo e compra aqui esse discurso. E é isso, tem que tirar o Pedrinho, some com ele, mas sumir pra quê? Por quê? Tem alguma coisa? Vai melhorar? Vai mudar? Pô, lembro uma vez do Peruca, né, ele falou sobre isso, né, que ele apoiava o Levin, e ele falou, e eu concordo muito com ele falou assim, ó, mas se aparecer uma coisa, né, um projeto muito melhor do que o Levin esse ano, eu vou apoiar esse projeto, porque eu sou Vasco. Então, isso que a gente tá vendo agora de Pedrinho e Edmundo é tudo que o Vasco não precisa, cara. Não precisa. Aí tu vê, o Júlio Brandt apareceu aí outro dia também numa página no Instagram, num canal, aí falando um monte de merda. Sabe? Pô, e o Júlio participou, não foi um dos caras que foram responsáveis por ler os contratos lá da 777? Sabe, gente? Então, assim, é muito que o Thiago Leifert falou, vai errar, vai acertar, mas é uma questão de carinho, de amor, de honestidade com o clube. Por isso que eu torço muito, né, para o Pedrinho. E você tem todo o direito aqui de discordar. Mas aqui, família, ó, tá na tela para vocês, ó. G5 Partners. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que firmou o contrato com a G5 Partners, que atuará como assessor financeiro e estratégico na prospecção de investidores e na negociação das condições comerciais para a venda da participação societária na Vasco SAF. Apesar dos desafios que essa operação complexa apresenta com a G5 Partners, ao nosso lado, estamos otimistas em alcançar um desfecho favorável que atenda aos interesses do Vasco da Gama. Então, é isso. Vamos aguardar. E como o Pedrinho disse uma vez, eu acho que para o Joel Silva, não aparecendo, né, um investidor, ele tem que fazer de tudo para continuar, né, o clube caminhando, honrando seus compromissos, pagando as dívidas para que, né, futuramente, caso isso aconteça, o investidor apareça, o Vasco, né, se torne ainda mais atrativo, né, a família vascaína, porque torcida tem cheio de
tesão para consumir, para conquistar, mas também é interessante estar mais organizado na parte financeira, na parte de gestão, ser um clube mais profissional, podemos colocar dessa forma. E aí, para finalizar o nosso vídeo, vamos trazer aqui essas 3 respostas do Fernando Diniz para a gente debater um pouco aqui sobre reforços, a declaração do Pedrinho, né? O Vasco está entre os 8 elencos do Brasil, e ele também fala do Felipe Coutinho. Olha só. Para mim é muito fácil responder essa pergunta, sabe? Foi uma fala que eu sei que gerou um pouco de polêmica, ela é recursiva aqui no Vasco, mas para mim, eu estando aqui, eu só penso em ganhar com o Vasco. Eu não vou colocar aqui prateleira que o Vasco tá. Para mim, o Vasco, a gente vai lutar o Vasco. O mínimo que a gente tem que fazer é pensar que o Vasco pode ser campeão de qualquer campeonato. É o mínimo. E isso para mim não é discurso. Nunca foi na minha vida. Por isso que eu tô aqui. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas foi assim que as coisas aconteceram no Fluminense, aqui do lado. Quando eu estreiei no Fluminense, o Fluminense estava exatamente na mesma posição que está o Vasco. Quando eu estreiei lá contra o Palmeiras, o time era o primeiro da zona de rebaixamento. E não é discurso, é prática. Eu trabalhei num time chamado Audax, que jogou durante 2 meses o melhor futebol do Brasil, quase foi campeão paulista. Isso é uma coisa assim, eu acredito muito no elenco, acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Muito mais do que achar onde está o elenco. Para mim é um elenco que é capaz. Às vezes as pessoas, depois que acontece, as pessoas começam a valorizar todo mundo, a valorizar jogadores. Depois que tem as conquistas. Então a gente precisa trabalhar e conquistar. É isso que eu penso. Eu acho que ele é indispensável. Em relação ao Coutinho, para mim, de fato é uma alegria e uma honra trabalhar com um jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, um dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele, muito mesmo. Acho que nesse jogo ele fez uma boa partida, ficou um pouco distante do gol, mas assim, acho que ele participou bastante do jogo, começou a se soltar. E na nossa relação, eu acredito que ele vai evoluir muito. Eu acho que ele é tecnicamente, junto com o próprio Payet, nesse momento, assim, são as grandes referências técnicas, não só do Vasco. Ter o Coutinho é sempre um presente para o futebol brasileiro. Ter um jogador que tem a história dele e voltar para casa e querer ajudar. Uma outra coisa do Coutinho que a gente tem que valorizar é um jogador assim de uma simplicidade e de uma humildade difícil de se enxergar. Eu já conheci ele uma vez na Europa, quando eu fui lá em 2018, conheci um pouco a família, mas aqui em poucos dias você percebe que é um jogador assim desprovido completamente de vaidade. Ele não faz uso de nada do tamanho que ele é. Parece que ele não está começando hoje e não ganhou absolutamente nada. Eu acho que ele é um cara que acrescenta muito para o Vasco, principalmente nesse novo momento, daquilo que o Pedrinho pensa e daquilo que eu penso também. A gente ainda não começou, eu não indiquei absolutamente ninguém até agora, 0, tá? E a gente começou a conversar sobre isso. No fundo a gente tocou no assunto, mas a gente vai começar a conversar de maneira mais específica a partir de hoje, na realidade, para saber o que a gente precisa para o elenco, mas a gente não adianta a gente falar que vai contratar um monte de jogador, que não é, porque também ia ser incoerente se eu falo que tem um bom elenco de fato. Eu acho que o maior reforço do Vasco vai ser melhorar os jogadores que estão aqui. Porque eu acho que tem muito jogador aqui que pode render mais do que está rendendo. Melhorar a coletividade. E pontualmente a gente acertar nas contratações. Eu não gosto de contratar muita gente, nem o time que eu vou. Eu sou criterioso bastante. Quando eu tenho dúvida, eu nem contrato. Não adianta trazer um jogador para cá que a gente está com insegurança e achar que não está muito na dúvida. E a chance de acertar em contratação não é uma coisa fácil. Ainda mais com o orçamento que o Vasco tem e todo mundo sabe. A gente não vai contratar um jogador, como fez o Palmeiras, de 25 milhões de euros. Não vai, porque é mais fácil você acertar na contratação, mesmo assim você pode errar. Então assim, a gente tem que ter bastante cuidado, ser muito criterioso para aumentar a nossa chance de acertar quando a gente for contratar alguém. Família, dá pra gente pegar parte da resposta ali em relação a reforços e a declaração do Pedrinho, porque eu concordo muito com o Diniz, né? Muitos jogadores do Vasco estão performando abaixo, né? Dá pra entregar mais. Poxa, a gente esperava um pouco mais do Tietê, do Paulinho, do Jair, do Coutinho, né? Piton tá caindo demais. O Hugo Moura nas últimas partidas também caindo muito, sabe? O João Vitor também a gente estava ali esperando que poderia ser uma temporada muito melhor do que foi no ano passado. Então é isso, é torcer para que o Diniz consiga potencializar esses jogadores que estão performando abaixo. Ah, mas não dá para negar, né? Não dá para negar que esse elenco precisa se reforçar. Claro, aí é um papo que realmente eu concordo. Não adianta você também contratar
né, jogadores que você não tem a certeza que vão performar, que vão entregar, mesmo aquele, como ele cita ali, né, as contratações do Palmeiras, que você investe alto, você não tem a certeza, mas você diminui, né, a margem de erro. Então, assim, concordo com ele, mas é você analisar as características que nesse momento fazem falta ao Vasco e tentar atacar o mercado, claro, da melhor forma possível para ser assertivo, mas tem que trazer jogadores mais físicos, qualificados, mais físicos, que aguentem correr, puxar contra-ataque, pontuar, ponto B, fazer uma cobertura. O Vasco tem que parar de ser mole. Hoje é muito mole, então dá para mesclar aí alguns jogadores que estão jogando, que são mais técnicos, com esses jogadores mais físicos, vai dar um time mais interessante e ainda mais se a galera, né, entender a filosofia aí do Fernando Diniz. Família Vasco, então, vamos lá, vamos torcer muito para esse trabalho do Diniz. Em relação ao Felipe Coutinho, poxa, há, sei lá, uma semana, 2 semanas, um mês, podemos arredondar assim, você ia pegar exatamente esse discurso aqui do Thiagão. Em relação. E ainda assim, penso dessa forma. Felipe Coutinho é craque, é gênio, é muito bom de bola. Mas nas últimas partidas, Deus que me livre. Deus me livre, tá atrapalhando. Realidade é essa. Eu falava isso com vocês um tempo atrás. Ah, tá passando pano. Não estou passando pano. Não estou. Eu tô entendendo aqui, ó. Ele não tem jogadores na frente que possam ajudar, que ele possa dar aquele passe, né, num ponto futuro, ou associar com ele. Aí chegou os jogadores que não tem essa velocidade. Ele até entregou um pouquinho ali, né, com o Nuno, ajudou nesse sentido, mas nas últimas partidas começou a matar muito, a enterrar. Ah, eu chego aqui e falo, não dá mais. Dá mais, chega de defesa. E essa é a última cartada. A última carta em relação ao Coutinho performar. Tem um treinador hoje que deu moral para ele, né? Com certeza vai tentar tudo para potencializar o Felipe Coutinho e é a última cartada, porque olha, as últimas partidas do discordo dele ali contra o Lanús, pegou na bola, mas muito lá atrás, tocando muita bola pro lado, e aí pode ser essa questão dos companheiros, de não ter esse jogador de velocidade. Acho, já venho falando isso aqui, que Coutinho e Verratti são incompatíveis, os dois são fracos fisicamente, e aquele papo que a gente tinha lá atrás, né? Coutinho e Payet, dá pra jogar juntos? Tu lembra que teve um que falou, se você fala que Coutinho e Payet não podem jogar juntos, você não entende nada de bola. Sabe? Podem jogar juntos num determinado momento. Ou em algum jogo ali, não, mas não dá, futebol é muito físico hoje. Tu encara um Palmeiras, tu pega um ataque lá, Facundo Torres, Vitor Roque e Estevão. Olha o moleque correndo. Igual notícia ruim, sem a bola, tá? Ajudando taticamente, pressionando o adversário, recompondo. Como é que tu vai jogar com jogadores que não conseguem dar essa condição física? Ah, mas aí tecnicamente vai ficar um pouco mais com a bola, vai botar na roda. Pô, não é assim, mano. Você não tem só Coutinho e Verratti, você não tem só Coutinho e Payet, tem todos os seus companheiros também que não são tão qualificados como eles, sabe? E hoje eu acho muito incompatível Coutinho e Verratti, porque tecnicamente não está funcionando, aí pode até ser que com o Diniz a coisa melhore, mas fisicamente o Vasco perde muito. 2 jogadores que não contribuem em nada. O Nuno já tem dificuldade, e aí quem sofre é lá atrás, família vascaína. Mas gostei muito dessa coletiva do Diniz, e a gente espera que no sábado o resultado positivo possa acontecer e o Vasco sair aí da zona de rebaixamento. Fui!